Vim visitar alguém nesta região. Rápido, germine, sementinho. Então, debaixo do cobertor, saia deste lugar imediatamente. Muito obrigada. Então percebeu que a árvore, antes cheia, ela disse, como é o equinócio, ela está desesperada por água. Diga, vovô. Por favor, relaxem enquanto ouvem as histórias e a música de fundo calmante. Se puderem se inscrever no meu canal antes de dormir, isso significaria muito para mim. Tenham uma noite tranquila. A Garça Grata. Era uma vez um velho e uma velha. Eles eram pobres, mas seus corações eram bondosos. Um dia frio de inverno, o velho saiu para a cidade para vender lenha. No caminho, ele viu uma garça lutando, presa em uma armadilha no meio de um campo de arroz. Meu Deus, que triste, disse o velho, com pena da garça, e a libertou. A garça voou em volta da cabeça do velho 3 vezes, gritando alegremente, siu, 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 antes de ir embora. Naquela noite, a neve começou a cair continuamente e logo se transformou em uma forte nevasca. Enquanto o velho contava à velha sobre como salvou a garça, eles ouviram uma batida na porta. Com licença, poderia-me deixar entrar? Disse a voz de uma jovem. Quando a velha abriu a porta, lá estava uma jovem, com o cabelo e os ombros cobertos de neve. Meu Deus, você deve estar com muito frio. Entre logo, disse a velha, convidando a garota a entrar. Vim visitar alguém nesta região, mas, por mais que eu procurasse, não consegui encontrá-los. A neve começou a cair, e antes que eu percebesse, o sol já havia se posto. Finalmente cheguei aqui, mas lamento muito pelo incomodo. Poderiam-me deixar passar a noite? Pediu educadamente a jovem, fazendo uma reverência profunda. Você deve estar em uma situação difícil. Não é nenhum problema. Por favor, fique conosco, respondeu gentilmente a velha. Muito obrigada, disse a jovem com gratidão, e naquela noite, ela ajudou no jantar e foi dormir depois de trabalhar duro. Na manhã seguinte, quando a velha acordou, a jovem já estava de pé e trabalhando. O fogo no fogão estava aceso, e vapor subia da panela. Não só isso, mas toda a casa estava limpa. Meu Deus, você não só fez a comida, como também limpou a casa. Muito obrigada. No dia seguinte, e no outro, a neve continuou a cair, tão forte que eles nem conseguiam abrir a porta. A jovem massageava os ombros do velho para ajudá-lo a relaxar. Que garota trabalhadora! E ela é tão atenciosa e gentil. Seria maravilhoso se alguém como ela ficasse conosco, pensavam o velho e a velha, trocando olhares. Então, a jovem fez uma reverência profunda e fez um pedido. Eu não tenho família. Por favor, deixem-me ficar com vocês, disse ela. Meu Deus! O velho e a velha ficaram radiantes, e a partir de então, os 3 viveram felizes juntos, apesar de ainda serem pobres. Um dia, a jovem veio até eles com um pedido. Poderiam comprar alguns fios para mim?
Gostaria de tecer em um tiar, disse ela. O velho comprou os fios, e a jovem montou uma tela ao redor do tiar. Por favor, não olhem para mim enquanto eu teço, disse ela antes de começar. O tiar fazia cliques e estalos, enquanto a jovem tecia por 3 dias seguidos. Finalmente, ela terminou, e segurando um tecido lindo e leve como as nuvens, ela disse: Vovô, vovó, por favor, levem este belo tecido para a cidade e o vendam. No caminho de volta, poderiam comprar mais fios. O tecido era tão bonito que parecia algo dos céus. O velho levou o tecido para a cidade, onde o senhor das terras o comprou por um preço muito alto. O velho ficou encantado e comprou mais fios no caminho de volta. Mais uma vez, a jovem começou a tecer. Diga, vovô, como ela consegue tecer um tecido tão extraordinário? Talvez devêssemos dar apenas uma pequena espiada, sugeriu a velha. Então, a velha espiou por uma brecha na tela e viu não a jovem, mas uma garça fina e frágil. A garça estava arrancando suas próprias penas com um longo bico e as tecendo no tecido. Vovô, vovô. A velha, chocada, contou ao velho o que tinha visto. Clique, 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 clique. O som do tiar parou, e a jovem, agora ainda mais magra, saiu, segurando o tecido. Vovô, vovó, eu não posso mais esconder a verdade. Eu sou a garça que vocês salvaram. Eu queria retribuir sua bondade, então vim aqui como uma jovem. Mas agora devo dizer adeus. Por favor, cuidem-se. E com isso, antes que o velho e a velha pudessem detê-la, a jovem se transformou novamente em uma garça e voou para o céu. Ela deu 3 voltas em torno da casa, gritando "Siu, siu, siu", antes de voar para além das montanhas. Oh, garça! Não, querida jovem. Por favor, cuide-se, e obrigada por tudo. O velho e a velha assistiram à garça voar para longe, com os corações cheios de gratidão. A partir de então, eles viveram felizes, vendendo o tecido que a jovem havia tecido. Fim. O sacerdote e o noviço. Masao Kusama. Asterisco, asterisco, um asterisco, asterisco. Era uma vez um sacerdote muito avarento. Sempre que recebia algo dos outros, ele comia tudo sozinho e nunca dava nenhum pedaço ao seu noviço. O noviço ficou ressentido e pensou que um dia encontraria uma oportunidade para roubar alguns doces deliciosos do sacerdote. Um dia, o sacerdote recebeu uns doces muito saborosos de um paroquiano. Ele colocou os doces em um pote, escondeu secretamente sob o altar e os saboreou, lambendo-os sozinho, em segredo. Mas, um dia, o sacerdote teve que sair para resolver algumas tarefas. Ao sair, ele instruiu o noviço. No pote embaixo do altar, há algo muito importante. Parece doce, mas na verdade é um veneno mortal que o matará instantaneamente se você provar um pouco. Se valoriza a sua vida, nunca o lamba. Com essas palavras, ele foi embora. Assim que o sacerdote saiu, o noviço imediatamente tirou o pote e comeu todos os doces,
sem deixar um único pedaço. Depois, ele deliberadamente quebrou a xícara preciosa do sacerdote em 2 pedaços. Cobriu-se com um cobertor e começou a gemer como se estivesse prestes a morrer. À noite, quando o sacerdote voltou, o templo estava completamente escuro, sem nenhuma luz acesa. O sacerdote gritou com raiva: "Ei, noviço, o que você está fazendo?" Então, debaixo do cobertor, o noviço respondeu com uma voz tão fraca quanto o canto de um inseto: "Por favor, me perdoe, mestre. Estou morrendo. Não há esperança para mim. Depois que eu me for, tenha piedade e recite um sutra por mim." O sacerdote ficou surpreso com essas palavras inesperadas. Noviço, o que aconteceu?" "Hoje, enquanto eu lavava sua xícara preciosa, um gato de repente pulou em mim. Assustado, escorreguei e deixei a xícara cair, quebrando-a. Pensei que a única maneira de me desculpar era morrer. Então tirei o veneno do pote e comi tudo. O veneno se espalhou por todo o meu corpo e logo morrerei. Por favor, me perdoe e apenas recite um sutra por mim." "Ai, dói muito", disse ele, chorando amargamente. *2*. Certo dia, o sacerdote foi convidado para um serviço memorial, deixando o noviço sozinho para cuidar do templo. Enquanto o noviço recitava sutras, começou a cochilar. Então, da entrada, ele ouviu alguém chamar: "Com licença." O noviço rapidamente esfregou os olhos e foi ver quem era. A senhora idosa da casa ao lado havia chegado, carregando um grande embrulho envolto em um pano. "Como é o equinócio, por favor, entregue isso ao sacerdote", disse ela, deixando o embrulho para trás. Quando o noviço levantou o embrulho de pano, vapor quente subiu dele, carregando um aroma delicioso. Ele pensou: ela deve ter feito alguns bolinhos de arroz doce para o equinócio e os trouxe. Se eu entregar isso ao sacerdote como está, aquele homem mesquinho e ganancioso vai comer tudo sozinho e não me dará nenhum. Bem, isso é perfeito, eu mesmo vou comer para me manter acordado." Murmurando para si mesmo, ele desembrulhou o pacote de pano e encontrou uma grande caixa de camadas cheia de bolinhos deliciosos. Sorrindo, o noviço começou a encher a boca com os bolinhos, um atrás do outro. Enquanto continuava comendo, acabou devorando todos os bolinhos da caixa. Só depois de terminar, o noviço percebeu: "Oh, não! O que vou fazer quando o sacerdote voltar?" Ele ficou preocupado e angustiado. Então, como se tivesse uma ideia, de repente agarrou a caixa vazia e correu para o salão principal. Lá, raspou o restante da pasta de feijão doce das bordas da caixa com os dedos e espalhou-a grossamente ao redor da boca da estátua principal do templo, o Buda Amida. Colocou a caixa diante da estátua, voltou para o seu quarto e fingiu estar recitando sutras inocentemente. Depois de um tempo, o sacerdote voltou e perguntou ao noviço: "Alguém veio enquanto eu estava fora?" A senhora ao lado trouxe uma caixa de camadas. Ela disse: "Como é o equinócio, por favor, entregue isso ao sacerdote", respondeu o noviço. "Onde está essa caixa?"
Eu o ofereci diante do Buda no salão principal. Muito atencioso da sua parte. Vamos ver, disse o sacerdote, dirigindo-se ao salão principal. Certamente, a caixa de camadas estava respeitosamente colocada diante do Buda. Mas, quando ele a abriu, encontrou-a completamente vazia. Ei, noviço! Você comeu isso, não foi? Gritou o sacerdote. Mas o noviço caminhou calmamente até lá e disse: de jeito nenhum. Eu não faria tal coisa. Olhando inocentemente ao redor, acrescentou: agora eu entendo. O Buda dourado comeu os bolinhos. Veja, há pasta de feijão doce em volta da boca dele. Quando o sacerdote olhou, viu que realmente havia pasta de feijão espalhada ao redor da boca do Buda. Bem, eu nunca ouvi falar de um Buda dourado tão mal educado, exclamou, furioso. Segurando seu bastão cerimonial, ele bateu uma vez na cabeça do Buda. A estátua ressoou com um bong. O quê? Como ousa dizer bong? Gritou o sacerdote e, em sua raiva, bateu mais 2 vezes em rápida sucessão. Novamente, a estátua respondeu com bong. Bong. Virando-se para o noviço, o sacerdote disse: veja, não importa quantas vezes eu bata no Buda, ele só diz bong, bong. Deve ter sido você quem comeu os bolinhos. O noviço, com um semblante preocupado, respondeu: ele não vai confessar apenas batendo nele. Você deveria fervê-lo em um caldeirão. Então eles encheram um grande caldeirão com água, fervendo-o, e jogaram o Buda dourado dentro. Logo, a água começou a ferver vigorosamente, e o som borbulhante parecia glab, glab, glab. Veja, mestre, ele finalmente está confessando, disse o noviço triunfantemente. Um único fio de palha. Masao Kusama. Há muito tempo, na província de Yamato, vivia um jovem pobre. Ele estava completamente sozinho, sem pais, sem esposa, sem filhos e sem um mestre para servir. Sentindo-se cada vez mais desolado, ele pensou que a única coisa que lhe restava era orar a Kannon, a deusa da misericórdia. Assim, ele foi até o grande templo de Azedera para buscar refúgio no salão principal. Se eu continuar assim, posso morrer bem aqui na sua frente. Se estiver em seu poder, por favor, mostre-me em um sonho um caminho a seguir. Não sairei deste lugar até ter esse sonho, mesmo que isso signifique morrer aqui, disse ele, prostrando-se diante da estátua de Kannon. E ali ficou, dia após dia, sem se mover. Vendo isso, um dos monges do templo murmurou: aquele jovem tem ficado deitado de bruços todos os dias, sem nem comer. Se ele morrer assim, trará má sorte ao templo. Resmungando, o monge se aproximou do jovem. Para quem você trabalha? Onde você consegue sua comida? Perguntou o monge. O jovem entreabriu os olhos cansados e respondeu: não tenho ninguém para quem trabalhar. Olhe para mim, não como há dias. Estou me apegando a Kannon-sama, pedindo a ela que decida se eu vivo ou morro. Os monges se reuniram. Isso é um problema.
Não podemos simplesmente deixá-lo assim. Afinal, ele está orando a Kannon-sama. No mínimo, podemos dar-lhe alguma comida, decidiram. A partir daquele dia, os monges revezavam-se para levar comida ao jovem. Ele comia o que lhe davam e continuava orando fervorosamente por 21 dias sem sair de seu lugar. Na manhã seguinte ao 21º dia, pouco antes de adormecer, ele teve um sonho. Um velho saiu de trás das cortinas onde a estátua de Kannon estava consagrada e disse a ele: "Seu azar nesta vida é o resultado dos erros que você cometeu numa vida anterior. Culpar Kannon-sama por sua desgraça está errado. Mesmo assim, Kannon-sama sente pena de você e decidiu lhe conceder uma pequena ajuda. Saia deste lugar imediatamente. A primeira coisa que você tocar quando sair, não importa quão insignificante pareça, guarde-a e valorize-a. Com o tempo, sua sorte mudará. Agora vá depressa." Com essas palavras, o jovem acordou. Ele se levantou lentamente, foi até os monges para receber sua comida, comeu e deixou o templo. Ao cruzar o limiar do portão principal, tropeçou e caiu. Quando estendeu a mão para se equilibrar, pegou um único fio de palha que estava na estrada. "O que é isso? Apenas uma palha", ele disse, prestes a jogá-la fora. Mas ele se lembrou da instrução do sonho de valorizar qualquer coisa que tocasse primeiro. Talvez isto seja um presente de Kannon-sama, pensou ele, e decidiu guardar a palha, girando-a entre os dedos enquanto caminhava. Pouco tempo depois, uma mosca começou a zumbir irritantemente ao redor de sua cabeça. Ele quebrou um pequeno galho de uma árvore próxima e o agitava, tentando espantar a mosca, mas ela continuava a zumbir ao redor de seu rosto. Finalmente, o jovem pegou a mosca, amarrou-a na palha e a prendeu na ponta do galho. A mosca ficou presa, zumbindo alto, mas incapaz de escapar. Nesse momento, uma nobre senhora em uma carruagem chegou, a caminho do templo Azedera. Um pequeno menino dentro da carruagem, entediado e olhando ao redor, viu o jovem com a mosca zumbindo na ponta do galho e quis aquilo. "Me dê isso." "Eu quero isso", gritou o menino para um dos samurais que acompanhava a carruagem. O samurai se virou para o jovem e disse: "O jovem mestre deseja ter essa coisa que zumbina. Você poderia dar a ele?" O jovem hesitou. Isto foi um presente de Buda, mas se ele realmente deseja, vou-lhe dar. Ele entregou o galho com a mosca. A nobre senhora na carruagem, vendo isso, disse: "Que gentil da sua parte. Como agradecimento, deixe-me dar algo em troca. Você deve estar com sede, leve isto." Ela passou 3 grandes laranjas perfumadas embrulhadas em papel fino ao samurai, que as entregou ao jovem. O jovem ficou encantado. Uau! Um único fio de palha se transformou em 3 grandes laranjas, ele disse, amarrando-as ao galho e carregando-as no ombro. Enquanto continuava a caminhar, outra carruagem nobre se aproximou. Desta vez, a senhora na carruagem parecia ainda mais distinta que a anterior, e ela tinha muitos servos com ela.
Uma das servas, uma jovem, havia-se esgotado de tanto caminhar no calor. Não aguento mais um passo. Estou com tanta sede, ela suspirou, desabando na estrada, o rosto pálido. Os samurais procuraram desesperadamente por água, mas não havia nenhuma por perto. Nesse momento, o jovem passava por ali. Com licença, você sabe onde podemos encontrar água por aqui? Um dos samurais perguntou. Não acho que haja água por perto. O que aconteceu? Esta jovem está sofrendo de insolação. Ela está desesperada por água, explicou o samurai. Isso é terrível. Não tenho água, mas que tal essas laranjas? O jovem ofereceu as 3 laranjas. Eles descascaram as laranjas e espremeram o suco na boca da jovem, trazendo-a de volta à vida. Ela se sentou e olhou ao redor. Se não fosse por ele, eu teria morrido aqui na estrada, disse ela, grata. Como agradecimento, ela deu ao jovem 3 metros de fino tecido branco. O jovem continuou a caminhar, pensando, uau! 3 laranjas agora se transformaram em 3 metros de tecido. Ele enfiou o tecido debaixo do braço e seguiu seu caminho. No dia seguinte, enquanto vagava sem rumo, encontrou um homem bem vestido montando um magnífico cavalo, seguido por alguns servos. O jovem ficou maravilhado com o cavalo. Esse deve ser um cavalo de 1000 RY, pensou em voz alta, admirando. Mas, de repente, o cavalo caiu morto no local. O cavaleiro e seus servos ficaram devastados, tentando de tudo para reanimar o cavalo, mas nada funcionou. No fim, eles deixaram o corpo do cavalo para trás e partiram em um cavalo emprestado. O jovem, observando de perto, aproximou-se do servo deixado para cuidar do cadáver do cavalo. Esse é um cavalo magnífico, disse ele. O que aconteceu? O servo explicou que o cavalo havia sido trazido de longe, da província de Mutsu, por uma grande quantia de dinheiro. Pessoas haviam oferecido fortunas para comprá-lo, mas o senhor se recusou a vender. Agora, estava morto, e o servo não sabia o que fazer com o corpo. O jovem ofereceu: eu cuidarei do cavalo para você. Em troca, aceitaria esse tecido? O servo, achando que era um ótimo negócio, aceitou de bom grado trocar o cavalo morto pelo tecido. O jovem esperou até o servo desaparecer, depois ajoelhou-se junto ao cavalo e orou fervorosamente a Kannon-sama. Por favor, traga este cavalo de volta à vida. De repente, o cavalo abriu os olhos e levantou-se lentamente. O jovem, eufórico, deu-lhe água e comida, e logo o cavalo estava andando firme novamente. No dia seguinte, ele chegou a Uji, onde trocou o cavalo por um pequeno campo e uma casa. Com o tempo, sua fortuna cresceu, e ele se tornou um rico proprietário de terras. Eventualmente, casou-se, teve filhos e viveu uma vida próspera e feliz. Toda essa fortuna veio de um único fio de palha. A Batalha do Macaco e o Caranguejo. Masao Kusama. Era uma vez, em um certo lugar, viviam um macaco e um caranguejo.
Um dia, o macaco e o caranguejo decidiram sair para brincar, pois o tempo estava muito bom. Enquanto caminhavam por uma trilha na montanha, o macaco encontrou uma semente de caqui. Um pouco mais à frente, perto de um rio, o caranguejo encontrou uma bola de arroz. O caranguejo disse: "Olha o que eu achei de bom", e mostrou para o macaco. O macaco, ansioso para se exibir também, disse: "Bem, eu também encontrei algo bom", e mostrou a semente de caqui ao caranguejo. Mas, na verdade, o macaco queria mesmo era a bola de arroz. Então ele disse ao caranguejo: "Ei, que tal trocarmos? Você me dá a sua bola de arroz e eu te dou minha semente de caqui." O caranguejo respondeu: "Mas a bola de arroz é muito maior do que essa sementinha." O macaco disse: "Claro, mas se você plantar a semente, ela vai crescer e virar uma árvore. E essa árvore vai te dar muitos frutos deliciosos." Ao ouvir isso, o caranguejo pensou: "Asterisco, isso parece bom, asterisco." E finalmente concordou em trocar sua grande bola de arroz pela pequena semente de caqui do macaco. O macaco, satisfeito com seu truque, devorou a bola de arroz com prazer, se exibindo enquanto comia. Depois disse: "Adeus, senhor caranguejo. Obrigado pelo presente", e foi embora devagar para casa. O caranguejo, por outro lado, plantou a semente de caqui no seu jardim imediatamente e disse: "Rápido, germine, sementinha. Se não o fizer, vou-te cortar com minhas garras." Logo depois, um brotinho fofo apareceu. O caranguejo, olhando para o broto todos os dias, dizia: "Rápido, cresça e vire uma árvore, brotinho. Se não o fizer, vou-te cortar com minhas garras." O broto rapidamente cresceu, tornando-se uma grande árvore, com galhos e folhas se espalhando. Eventualmente, floresceram flores. Então o caranguejo disse para a árvore todos os dias: "Rápido, dê frutos, árvore de caqui. Se não o fizer, vou-te cortar com minhas garras." Logo, a árvore estava coberta de frutos e os caquis começaram a ficar vermelhos. O caranguejo olhou de baixo e disse: "Eles parecem deliciosos. Mal posso esperar para provar um." Mas, quando ele tentou pegar, percebeu que era muito baixo para alcançar. Ele tentou subir na árvore, mas como os caranguejos só conseguem andar de lado, continuava caindo. No final, desistiu, mas todos os dias olhava para os frutos com frustração. Um dia, o macaco passou por ali e viu os caquis maduros pendurados na árvore, ficando com água na boca. Ele se arrependeu de ter trocado a bola de arroz pela semente e pensou: asterisco, se ao menos eu não tivesse trocado. Asterisco. Vendo isso, o caranguejo disse: "Ei, macaco, em vez de só olhar, por que você não sobe e pega algumas frutas para mim? Eu te dou alguns caquis como agradecimento." O rosto do macaco se iluminou ao pensar: asterisco, esta é a minha chance, asterisco. Claro, claro. Vou pegá-los para você, só espera aqui, disse ele e rapidamente subiu na árvore. Ele se acomodou entre os galhos, pegou um caqui suculento e vermelho e começou a comê-lo enquanto dizia: "Uau, este é um caqui delicioso." O caranguejo,
assistindo de baixo, disse: Ai, ai, não coma todos sozinho. Joga alguns para mim. O macaco respondeu: Claro, claro, mas em vez disso, ele pegou um caqui verde e jogou para baixo. O caranguejo correu para pegar e deu uma mordida, mas era tão amargo que torceu a boca. Ai, isso está muito amargo. Jogue-me um doce, o caranguejo gritou. O macaco, agindo com irritação, disse: Tá bom, e jogou outro caqui ainda mais verde e duro. Este é tão ruim quanto. Me dê um bem doce, o caranguejo exigiu. O macaco, agora ficando irritado, disse: Tá bom. Aqui vai um para você. E pegou o caqui mais duro e verde que conseguiu encontrar e o lançou com toda a força na cabeça do caranguejo. O caqui acertou o caranguejo em cheio, quebrando sua carapaça, e ele caiu morto. Bem feito, disse o macaco, e depois de comer até se fartar dos doces caquis, encheu os braços com o máximo que pôde carregar e fugiu sem olhar para trás. Pouco depois que o macaco foi embora, o filhote do caranguejo voltou de brincar no riacho com seus amigos. Quando ele viu seu pai morto debaixo da árvore de caqui com a carapaça quebrada, ficou chocado e começou a chorar. Quem poderia ter feito uma coisa tão terrível? E ele pensou. Então percebeu que a árvore, antes cheia de caquis maduros, havia sido totalmente esvaziada, exceto por alguns verdes e amargos. Aquele macaco. Ele deve ter matado meu pai e levado os caquis. Cheio de tristeza e raiva, o pequeno caranguejo chorou ainda mais alto. Naquele momento, uma castanha veio pulando e perguntou: Pequeno caranguejo, por que você está chorando? O caranguejo explicou que o macaco havia matado seu pai e ele queria vingança. Aquele macaco malvado. Não se preocupe, vou te ajudar a se vingar, disse a castanha. Mas o caranguejo continuava chorando. Em seguida, uma abelha veio zumbindo e perguntou: Pequeno caranguejo, por que você está chorando? O caranguejo explicou de novo sobre o macaco. A abelha disse: Aquele macaco malvado. Não chore, eu também vou te ajudar a se vingar. Ainda assim, o caranguejo chorava. Então uma alga apareceu lentamente e perguntou: Pequeno caranguejo, por que você está chorando? O caranguejo contou a mesma história à alga, e a alga disse: Aquele macaco terrível. Não se preocupe, vou te ajudar a se vingar. Mas o caranguejo continuava chorando. Finalmente, um pilão pesado veio rolando e perguntou: Pequeno caranguejo, por que você está chorando? O caranguejo explicou novamente e o pilão disse: Aquele macaco cruel. Não se preocupe, vou te ajudar a se vingar. Com todos esses amigos oferecendo ajuda, o pequeno caranguejo finalmente parou de chorar. A castanha, a abelha, a alga e o pilão se reuniram para planejar como iriam se vingar. Assim que o plano estava pronto, eles foram para a casa do macaco. O macaco estava fora, provavelmente brincando nas montanhas para ajudar a digerir todos os caquis que tinha comido. Perfeito, disse o pilão. Vamos todos nos esconder dentro e esperar por ele. Todos concordaram.
A castanha se escondeu nas cinzas da lareira, a abelha se escondeu atrás do jarro de água, a alga se esticou na soleira, e o pilão subiu e se equilibrou no batente da porta. Naquela noite, o macaco voltou para casa, cansado de brincar, e sentou-se perto da lareira. "Ah, estou com tanta sede", disse ele, alcançando a chaleira. Quando o fez, a castanha, escondida nas cinzas, saltou e acertou seu nariz com força. "Ai!", gritou o macaco, segurando o nariz enquanto corria para a cozinha para esfriar a queimadura. Mas quando se inclinou sobre o jarro de água para jogar água no nariz, a abelha zuniu e o picou bem entre os olhos. "Ai!", gritou o macaco enquanto tropeçava para fora, escorregando na alga esticada na soleira e caindo de cara no chão. Nesse momento, o pilão caiu do batente da porta, aterrissando diretamente em suas costas, prendendo-o no chão. O macaco, em agonia, ficou ali deitado, com o rosto tão vermelho quanto os caquis maduros que havia comido. Nesse instante, o pequeno caranguejo saiu de um canto do quintal. "Você se lembra do que fez ao meu pai?", ele disse enquanto levantava suas garras e apertava o pesco. Do macaco, terminando com ele. A garça grata. Era uma vez um velho e uma velha. Eles eram pobres, mas seus corações eram bondosos. Um dia frio de inverno, o velho saiu para a cidade para vender lenha. No caminho, ele viu uma garça lutando, presa em uma armadilha no meio de um campo de arroz. Meu Deus, que triste", disse o velho, com pena da garça, e a libertou. A garça voou em volta da cabeça do velho 3 vezes, gritando alegremente "Siu, siu, siu", antes de ir embora. Naquela noite, a neve começou a cair continuamente e logo se transformou em uma forte nevasca. Enquanto o velho contava à velha sobre como salvou a garça, eles ouviram uma batida na porta. "Com licença, poderia-me deixar entrar?", disse a voz de uma jovem. Quando a velha abriu a porta, lá estava uma jovem, com o cabelo e os ombros cobertos de neve. Meu Deus, você deve estar com muito frio." "Entre logo", disse a velha, convidando a garota a entrar. "Vim visitar alguém nesta região, mas, por mais que eu procurasse, não consegui encontrá-los. A neve começou a cair, e antes que eu percebesse, o sol já havia se posto. Finalmente cheguei aqui, mas lamento muito pelo incomodo. Poderiam-me deixar passar a noite?", pediu educadamente a jovem, fazendo uma reverência profunda. Você deve estar em uma situação difícil. Não é nenhum problema. Por favor, fique conosco, respondeu gentilmente a velha. Muito obrigada, disse a jovem com gratidão, e naquela noite, ela ajudou no jantar e foi dormir depois de trabalhar duro. Na manhã seguinte, quando a velha acordou, a jovem já estava de pé e trabalhando. O fogo no fogão estava aceso, e vapor subia da panela. Não só isso, mas toda a casa estava limpa. Meu Deus, você não só fez a comida, como também limpou a casa. Muito obrigada. No dia seguinte, e no outro, a neve continuou a cair, tão forte que eles nem conseguiam abrir a porta.
A jovem massageava os ombros do velho para ajudá-lo a relaxar. Oh, que garota trabalhadora! E ela é tão atenciosa e gentil. Seria maravilhoso se alguém como ela ficasse conosco, pensavam o velho e a velha, trocando olhares. Então, a jovem fez uma reverência profunda e fez um pedido. Eu não tenho família. Por favor, deixem-me ficar com vocês, disse ela. Oh, meu Deus! O velho e a velha ficaram radiantes, e a partir de então, os três viveram felizes juntos, apesar de ainda serem pobres. Um dia, a jovem veio até eles com um pedido. Poderiam comprar alguns fios para mim? Gostaria de tecerem um tiar, disse ela. O velho comprou os fios, e a jovem montou uma tela ao redor do tiar. Por favor, não olhem para mim enquanto eu teço, disse ela antes de começar. O tiar fazia cliques e estalos, enquanto a jovem tecia por 3 dias seguidos. Finalmente, ela terminou, e segurando um tecido lindo e leve como as nuvens, ela disse: Vovó, por favor, levem este belo tecido para a cidade e o vendam. No caminho de volta, poderiam comprar mais fios. O tecido era tão bonito que parecia algo dos céus. O velho levou o tecido para a cidade, onde o senhor das terras o comprou por um preço muito alto. O velho ficou encantado e comprou mais fios no caminho de volta. Mais uma vez, a jovem começou a tecer. Diga, vovô, como ela consegue tecer um tecido tão extraordinário? Talvez devêssemos dar apenas uma pequena espiada, sugeriu a velha. Então, a velha espiou por uma brecha na tela e viu não a jovem, mas uma garça fina e frágil. A garça estava arrancando suas próprias penas com um longo bico e as tecendo no tecido. Vovô. A velha, chocada, contou ao velho o que tinha visto. Clique. O som do tiar parou, e a jovem, agora ainda mais magra, saiu, segurando o tecido. Vovó, eu não posso mais esconder a verdade. Eu sou a garça que vocês salvaram. Eu queria retribuir sua bondade, então vim aqui como uma jovem. Mas agora, devo dizer adeus. Por favor, cuidem-se. E com isso, antes que o velho e a velha pudessem detê-la, a jovem se transformou novamente em uma garça e voou para o céu. Ela deu 3 voltas em torno da casa, gritando siu, antes de voar para além das montanhas. Oh, garça! Não, querida jovem. Por favor, cuide-se, e obrigada por tudo. O velho e a velha assistiram à garça voar para longe, com os corações cheios de gratidão. A partir de então, eles viveram felizes, vendendo o tecido que a jovem havia tecido. Fim. O sacerdote e o noviço. Masao Kusama. ****. Era uma vez um sacerdote muito avarento. Sempre que recebia algo dos outros, ele comia tudo sozinho e nunca dava nenhum pedaço ao seu noviço.
O noviço ficou ressentido e pensou que um dia encontraria uma oportunidade para roubar alguns doces deliciosos do sacerdote. Um dia, o sacerdote recebeu uns doces muito saborosos de um paroquiano. Ele colocou os doces em um pote, escondeu-os secretamente sob o altar e os saboreou, lambendo-os sozinho, em segredo. Mas, um dia, o sacerdote teve que sair para resolver algumas tarefas. Ao sair, ele instruiu o noviço. No pote embaixo do altar há algo muito importante. Parece doce, mas na verdade é um veneno mortal que o matará instantaneamente se você provar um pouco. Se valoriza a sua vida, nunca o lamba. Com essas palavras, ele foi embora. Assim que o sacerdote saiu, o noviço imediatamente tirou o pote e comeu todos os doces, sem deixar um único pedaço. Depois, ele deliberadamente quebrou a xícara preciosa do sacerdote em 2 pedaços, cobriu-se com um cobertor e começou a gemer como se estivesse prestes a morrer. À noite, quando o sacerdote voltou, o templo estava completamente escuro, sem nenhuma luz acesa. O sacerdote gritou com raiva: "Ei, noviço, o que você está fazendo?" Então, debaixo do cobertor, o noviço respondeu com uma voz tão fraca quanto o canto de um inseto: "Por favor, me perdoe, mestre. Estou morrendo. Não há esperança para mim. Depois que eu me for, tenha piedade e recite um sutra por mim." O sacerdote ficou surpreso com essas palavras inesperadas. Noviço, o que aconteceu?" "Hoje, enquanto eu lavava sua xícara preciosa, um gato de repente pulou em mim. Assustado, escorreguei e deixei a xícara cair, quebrando-a. Pensei que a única maneira de me desculpar era morrer. Então tirei o veneno do pote e comi tudo. O veneno se espalhou por todo o meu corpo e logo morrerei. Por favor, me perdoe e apenas recite um sutra por mim." "Ai, dói muito", disse ele, chorando amargamente. *2*. Certo dia, o sacerdote foi convidado para um serviço memorial, deixando o noviço sozinho para cuidar do templo. Enquanto o noviço recitava sutras, começou a cochilar. Então, da entrada, ele ouviu alguém chamar: "Com licença." O noviço rapidamente esfregou os olhos e foi ver quem era. A senhora idosa da casa ao lado havia chegado, carregando um grande embrulho envolto em um pano. "Como é o equinócio, por favor, entregue isso ao sacerdote", disse ela, deixando o embrulho para trás. Quando o noviço levantou o embrulho de pano, vapor quente subiu dele, carregando um aroma delicioso. Ele pensou: ela deve ter feito alguns bolinhos de arroz doce para o equinócio e os trouxe. Se eu entregar isso ao sacerdote como está, aquele homem mesquinho e ganancioso vai comer tudo sozinho e não me dará nenhum. Bem, isso é perfeito, eu mesmo vou comer para me manter acordado." Murmurando para si mesmo, ele desembrulhou o pacote de pano e encontrou uma grande caixa de camadas cheia de bolinhos deliciosos. Sorrindo, o noviço começou a encher a boca com os bolinhos, um atrás do outro. Enquanto continuava comendo, acabou devorando todos os bolinhos da caixa. Só depois de terminar, o noviço percebeu: "Oh, não!
O que vou fazer quando o sacerdote voltar? Ele ficou preocupado e angustiado. Então, como se tivesse uma ideia, de repente agarrou a caixa vazia e correu para o salão principal. Lá, raspou o restante da pasta de feijão doce das bordas da caixa com os dedos e espalhou-a grossamente ao redor da boca da estátua principal do templo, o Buda Amida. Colocou a caixa diante da estátua, voltou para o seu quarto e fingiu estar recitando sutras inocentemente. Depois de um tempo, o sacerdote voltou e perguntou ao noviço: alguém veio enquanto eu estava fora? A senhora ao lado trouxe uma caixa de camadas. Ela disse: como é o equinócio, por favor, entregue isso ao sacerdote, respondeu o noviço. Onde está essa caixa? Eu a ofereci diante do Buda no salão principal. Muito atencioso da sua parte. Vamos ver, disse o sacerdote, dirigindo-se ao salão principal. Certamente, a caixa de camadas estava respeitosamente colocada diante do Buda. Mas, quando ele a abriu, encontrou-a completamente vazia. Ei, noviço! Você comeu isso, não foi? Gritou o sacerdote. Mas o noviço caminhou calmamente até lá e disse: de jeito nenhum. Eu não faria tal coisa. Olhando inocentemente ao redor, acrescentou: agora eu entendo. O Buda dourado comeu os bolinhos. Veja, há pasta de feijão doce em volta da boca dele. Quando o sacerdote olhou, viu que realmente havia pasta de feijão espalhada ao redor da boca do Buda. Bem, eu nunca ouvi falar de um Buda dourado tão mal educado, exclamou, furioso. Segurando seu bastão cerimonial, ele bateu uma vez na cabeça do Buda. A estátua ressoou com um bong. O quê? Como ousa dizer bong? Gritou o sacerdote e, em sua raiva, bateu mais 2 vezes em rápida sucessão. Novamente, a estátua respondeu com bong. Bong. Virando-se para o noviço, o sacerdote disse: veja, não importa quantas vezes eu bata no Buda, ele só diz bong, bong. Deve ter sido você quem comeu os bolinhos. O noviço, com um semblante preocupado, respondeu: ele não vai confessar apenas batendo nele. Você deveria fervê-lo em um caldeirão. Então eles encheram um grande caldeirão com água, fervendo-o, e jogaram o Buda dourado dentro. Logo, a água começou a ferver vigorosamente, e o som borbulhante parecia glab, glab, glab. Veja, mestre, ele finalmente está confessando, disse o noviço triunfantemente. Um único fio de palha. Masao Kusama. Há muito tempo, na província de Yamato, vivia um jovem pobre. Ele estava completamente sozinho, sem pais, sem esposa, sem filhos e sem um mestre para servir. Sentindo-se cada vez mais desolado, ele pensou que a única coisa que lhe restava era orar a Kannon, a deusa da misericórdia. Assim, ele foi até o grande templo de Asadera para buscar refúgio no salão principal. Se eu continuar assim, posso morrer bem aqui na sua frente. Se estiver em seu poder, por favor, mostre-me em um sonho um caminho a seguir. Não sairei deste lugar até ter esse sonho,
mesmo que isso signifique morrer aqui, disse ele, prostrando-se diante da estátua de Kwannon. E ali ficou, dia após dia, sem se mover. Vendo isso, um dos monges do templo murmurou: aquele jovem tem ficado deitado de bruços todos os dias, sem nem comer. Se ele morrer assim, trará má sorte ao templo. Resmungando, o monge se aproximou do jovem. Para quem você trabalha? Onde você consegue sua comida? Perguntou o monge. O jovem entreabriu os olhos cansados e respondeu: não tenho ninguém para quem trabalhar. Olhe para mim, não como há dias. Estou me apegando a Kwannon-sama, pedindo a ela que decida se eu vivo ou morro. Os monges se reuniram. Isso é um problema. Não podemos simplesmente deixá-lo assim. Afinal, ele está orando a Kwannon-sama. No mínimo, podemos dar-lhe alguma comida, decidiram. A partir daquele dia, os monges revezavam-se para levar comida ao jovem. Ele comia o que lhe davam e continuava orando fervorosamente por 21 dias sem sair de seu lugar. Na manhã seguinte ao 21º dia, pouco antes de adormecer, ele teve um sonho. Um velho saiu de trás das cortinas, onde a estátua de Kwannon estava consagrada, e disse a ele: seu azar nesta vida é o resultado dos erros que você cometeu numa vida anterior. Culpar Kwannon-sama por sua desgraça está errado. Mesmo assim, Kwannon-sama sente pena de você e decidiu lhe conceder uma pequena ajuda. Saia deste lugar imediatamente. A primeira coisa que você tocar quando sair, não importa quão insignificante pareça, guarde-a e valorize-a. Com o tempo, sua sorte mudará. Agora vá depressa. Com essas palavras, o jovem acordou. Ele se levantou lentamente, foi até os monges para receber sua comida, comeu e deixou o templo. Ao cruzar o limiar do portão principal, tropeçou e caiu. Quando estendeu a mão para se equilibrar, pegou um único fio de palha que estava na estrada. O que é isso? Apenas uma palha, ele disse, prestes a jogá-la fora. Mas ele se lembrou da instrução do sonho de valorizar qualquer coisa que tocasse primeiro. Talvez isto seja um presente de Kwannon-sama, pensou ele, e decidiu guardar a palha, girando-a entre os dedos enquanto caminhava. Pouco tempo depois, uma mosca começou a zumbir irritantemente ao redor de sua cabeça. Ele quebrou um pequeno galho de uma árvore próxima e o agitava, tentando espantar a mosca, mas ela continuava a zumbir ao redor de seu rosto. Finalmente, o jovem pegou a mosca, amarrou-a na palha e a prendeu na ponta do galho. A mosca ficou presa, zumbindo alto, mas incapaz de escapar. Nesse momento, uma nobre senhora em uma carruagem chegou, a caminho do templo Azedera. Um pequeno menino dentro da carruagem, entediado e olhando ao redor, viu o jovem com a mosca zumbindo na ponta do galho e quis aquilo. Me dê isso! Eu quero isso! Gritou o menino para um dos samurais que acompanhava a carruagem. O samurai se virou para o jovem e disse: o jovem mestre deseja ter essa coisa que zumbina. Você poderia dar a ele? O jovem hesitou. Isto foi um presente de Buda, mas se ele realmente deseja, vou-lhe dar.
Ele entregou o galho com a mosca. A nobre senhora na carruagem, vendo isso, disse: que gentil da sua parte. Como agradecimento, deixe-me dar algo em troca. Você deve estar com sede, leve isto. Ela passou 3 grandes laranjas perfumadas embrulhadas em papel fino ao samurai, que as entregou ao jovem. O jovem ficou encantado. Uau! Um único fio de palha se transformou em 3 grandes laranjas, ele disse, amarrando-as ao galho e carregando-os no ombro. Enquanto continuava a caminhar, outra carruagem nobre se aproximou. Desta vez, a senhora na carruagem parecia ainda mais distinta que a anterior, e ela tinha muitos servos com ela. Uma das servas, uma jovem, havia-se esgotado de tanto caminhar no calor. Não aguento mais um passo. Estou com tanta sede, ela suspirou, desabando na estrada, o rosto pálido. Os samurais procuraram desesperadamente por água, mas não havia nenhuma por perto. Nesse momento, o jovem passava por ali. Com licença, você sabe onde podemos encontrar água por aqui? Um dos samurais perguntou. Não acho que haja água por perto. O que aconteceu? Esta jovem está sofrendo de insolação. Ela está desesperada por água, explicou o samurai. Isso é terrível. Não tenho água, mas que tal essas laranjas? O jovem ofereceu as 3 laranjas. Eles descascaram as laranjas e espremeram o suco na boca da jovem, trazendo-a de volta à vida. Ela se sentou e olhou ao redor. Se não fosse por ele, eu teria morrido aqui na estrada, disse ela, grata. Como agradecimento, ela deu ao jovem 3 metros de fino tecido branco. O jovem continuou a caminhar, pensando, uau! 3 laranjas agora se transformaram em 3 metros de tecido. Ele enfiou o tecido debaixo do braço e seguiu seu caminho. No dia seguinte, enquanto vagava sem rumo, encontrou um homem bem vestido montando um magnífico cavalo, seguido por alguns servos. O jovem ficou maravilhado com o cavalo. Esse deve ser um cavalo de 1000 RY, pensou em voz alta, admirando-o. Mas, de repente, o cavalo caiu morto no local. O cavaleiro e seus servos ficaram devastados, tentando de tudo para reanimar o cavalo, mas nada funcionou. No fim, eles deixaram o corpo do cavalo para trás e partiram em um cavalo emprestado. O jovem, observando de perto, aproximou-se do servo deixado para cuidar do cadáver do cavalo. Esse é um cavalo magnífico, disse ele. O que aconteceu? O servo explicou que o cavalo havia sido trazido de longe, da província de Mutsu, por uma grande quantia de dinheiro. Pessoas haviam oferecido fortunas para comprá-lo, mas o senhor se recusou a vender. Agora, estava morto, e o servo não sabia o que fazer com o corpo. O jovem ofereceu: eu cuidarei do cavalo para você. Em troca, aceitaria esse tecido? O servo, achando que era um ótimo negócio, aceitou de bom grado trocar o cavalo morto pelo tecido. O jovem esperou até o servo desaparecer, depois ajoelhou-se junto ao cavalo e orou fervorosamente a Kannon-sama. Por favor, traga este cavalo de volta à vida.
De repente, o cavalo abriu os olhos e levantou-se lentamente. O jovem, eufórico, deu-lhe água e comida, e logo o cavalo estava andando firme novamente. No dia seguinte, ele chegou a Uji, onde trocou o cavalo por um pequeno campo e uma casa. Com o tempo, sua fortuna cresceu, e ele se tornou um rico proprietário de terras. Eventualmente, casou-se, teve filhos e viveu uma vida próspera e feliz. Toda essa fortuna veio de um único fio de palha. A Batalha do Macaco e o Caranguejo. Masao Kusama. Era uma vez, em um certo lugar, viviam um macaco e um caranguejo. Um dia, o macaco e o caranguejo decidiram sair para brincar, pois o tempo estava muito bom. Enquanto caminhavam por uma trilha na montanha, o macaco encontrou uma semente de caqui. Um pouco mais à frente, perto de um rio, o caranguejo encontrou uma bola de arroz. O caranguejo disse: "Olha o que eu achei de bom", e mostrou para o macaco. O macaco, ansioso para se exibir também, disse: "Bem, eu também encontrei algo bom", e mostrou a semente de caqui ao caranguejo. Mas, na verdade, o macaco queria mesmo era a bola de arroz. Então ele disse ao caranguejo: "Ei, que tal trocarmos? Você me dá a sua bola de arroz e eu te dou minha semente de caqui." O caranguejo respondeu: "Mas a bola de arroz é muito maior do que essa sementinha." O macaco disse: "Claro, mas se você plantar a semente, ela vai crescer e virar uma árvore. E essa árvore vai te dar muitos frutos deliciosos." Ao ouvir isso, o caranguejo pensou: "Asterisco, isso parece bom, asterisco." E finalmente concordou em trocar sua grande bola de arroz pela pequena semente de caqui do macaco. O macaco, satisfeito com seu truque, devorou a bola de arroz com prazer, se exibindo enquanto comia. Depois disse: "Adeus, senhor caranguejo. Obrigado pelo presente", e foi embora devagar para casa. O caranguejo, por outro lado, plantou a semente de caqui no seu jardim imediatamente e disse: "Rápido, germine, sementinha. Se não o fizer, vou-te cortar com minhas garras." Logo depois, um brotinho fofo apareceu. O caranguejo, olhando para o broto todos os dias, dizia: "Rápido, cresça e vire uma árvore, brotinho. Se não o fizer, vou-te cortar com minhas garras." O broto rapidamente cresceu, tornando-se uma grande árvore, com galhos e folhas se espalhando. Eventualmente, floresceram flores. Então o caranguejo disse para a árvore todos os dias: "Rápido, dê frutos, árvore de caqui. Se não o fizer, vou-te cortar com minhas garras." Logo, a árvore estava coberta de frutos e os caquis começaram a ficar vermelhos. O caranguejo olhou de baixo e disse: "Eles parecem deliciosos. Mal posso esperar para provar um." Mas, quando ele tentou pegar, percebeu que era muito baixo para alcançar. Ele tentou subir na árvore, mas como os caranguejos só conseguem andar de lado, continuava caindo. No final, desistiu, mas todos os dias olhava para os frutos com frustração. Um dia, o macaco passou por ali e viu os caquis maduros pendurados na árvore, ficando com água na boca.
Ele se arrependeu de ter trocado a bola de arroz pela semente e pensou: asterisco, se ao menos eu não tivesse trocado. Asterisco. Vendo isso, o caranguejo disse: ei, macaco, em vez de só olhar, por que você não sobe e pega algumas frutas para mim? Eu te dou alguns caquis como agradecimento. O rosto do macaco se iluminou ao pensar: asterisco, esta é a minha chance, asterisco. Claro, claro. Vou pegá-los para você, só espera aqui, disse ele e rapidamente subiu na árvore. Ele se acomodou entre os galhos, pegou um caqui suculento e vermelho e começou a comê-lo enquanto dizia: uau! Este é um caqui delicioso. O caranguejo, assistindo de baixo, disse: ei, ei, não coma todos sozinho. Joga alguns para mim. O macaco respondeu: claro, claro, mas em vez disso, ele pegou um caqui verde e jogou para baixo. O caranguejo correu para pegar e deu uma mordida, mas era tão amargo que torceu a boca. Ei, isso está muito amargo. Jogue-me um doce, o caranguejo gritou. O macaco, agindo com irritação, disse: tá bom, e jogou outro caqui ainda mais verde e duro. Este é tão ruim quanto. Me dê um bem doce, o caranguejo exigiu. O macaco, agora ficando irritado, disse: tá bom. Aqui vai um para você. E pegou o caqui mais duro e verde que conseguiu encontrar e o lançou com toda a força na cabeça do caranguejo. O caqui acertou o caranguejo em cheio, quebrando sua carapaça, e ele caiu morto. Bem feito, disse o macaco, e depois de comer até se fartar dos doces caquis, encheu os braços com o máximo que pôde carregar e fugiu sem olhar para trás. Pouco depois que o macaco foi embora, o filhote do caranguejo voltou de brincar no riacho com seus amigos. Quando ele viu seu pai morto debaixo da árvore de caqui com a carapaça quebrada, ficou chocado e começou a chorar. Quem poderia ter feito uma coisa tão terrível? E ele pensou. Então percebeu que a árvore, antes cheia de caquis maduros, havia sido totalmente esvaziada, exceto por alguns verdes e amargos. Aquele macaco. Ele deve ter matado meu pai e levado os caquis. Cheio de tristeza e raiva, o pequeno caranguejo chorou ainda mais alto. Naquele momento, uma castanha veio pulando e perguntou: pequeno caranguejo, por que você está chorando? O caranguejo explicou que o macaco havia matado seu pai e ele queria vingança. Aquele macaco malvado. Não se preocupe, vou te ajudar a se vingar, disse a castanha. Mas o caranguejo continuava chorando. Em seguida, uma abelha veio zumbindo e perguntou: pequeno caranguejo, por que você está chorando? O caranguejo explicou de novo sobre o macaco. A abelha disse: aquele macaco malvado. Não chore, eu também vou te ajudar a se vingar. Ainda assim, o caranguejo chorava. Então uma alga apareceu lentamente e perguntou: pequeno caranguejo, por que você está chorando? O caranguejo contou a mesma história à alga, e a alga disse: aquele macaco terrível. Não se preocupe, vou te ajudar a se vingar. Mas o caranguejo continuava chorando. Finalmente, um pilão pesado veio rolando e perguntou: pequeno caranguejo, por que você está chorando?
O caranguejo explicou novamente, e o pilão disse: aquele macaco cruel. Não se preocupe, vou te ajudar a se vingar. Com todos esses amigos oferecendo ajuda, o pequeno caranguejo finalmente parou de chorar. A castanha, a abelha, a alga e o pilão se reuniram para planejar como iriam se vingar. Assim que o plano estava pronto, eles foram para a casa do macaco. O macaco estava fora, provavelmente brincando nas montanhas para ajudar a digerir todos os caquis que tinha comido. Perfeito, disse o pilão. Vamos todos nos esconder dentro e esperar por ele. Todos concordaram. A castanha se escondeu nas cinzas da lareira, a abelha se escondeu atrás do jarro de água, a alga se esticou na soleira, e o pilão subiu e se equilibrou no batente da porta. Naquela noite, o macaco voltou para casa, cansado de brincar, e sentou-se perto da lareira. Ah, estou com tanta sede, disse ele, alcançando a chaleira. Quando o fez, a castanha, escondida nas cinzas, saltou e acertou seu nariz com força. Ai! Gritou o macaco, segurando o nariz enquanto corria para a cozinha para esfriar a queimadura. Mas quando se inclinou sobre o jarro de água para jogar água no nariz, a abelha zuniu e o picou bem entre os olhos. Ai! Gritou o macaco enquanto tropeçava para fora, escorregando na alga esticada na soleira e caindo de cara no chão. Nesse momento, o pilão caiu do batente da porta, aterrissando diretamente em suas costas, prendendo no chão. O macaco, em agonia, ficou ali deitado, com o rosto tão vermelho quanto os caquis maduros que havia comido. Nesse instante, o pequeno caranguejo saiu de um canto do quintal. Você se lembra do que fez ao meu pai? Ele disse enquanto levantava suas garras e apertava o pesco. Sudo macaco, terminando com ele.